A paz de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar cada um de nós e que possamos ser levados por Ele às alturas. Queridos, hoje eu quero falar sobre o segundo livro que nos ajuda dentro da escatologia bíblica. Eu sei, a gente ainda mal começou o livro de Apocalipse, mas dá para dar uma quebrada no gelo e, de acordo com tudo isso que está acontecendo, eu quero utilizar uma passagem de um livro da Bíblia para nos ajudar nesse momento. O livro de Daniel, ele é trazido em duas partes principais: a parte histórica e a parte escatológica. Na parte histórica do livro de Daniel, nós não temos somente o lado histórico, mas temos o lado também de confiança, de fé no Senhor. A raiz da palavra fé significa confiança no grego, né? E Elohim, Deus, né? Emuná é fé no hebraico, né? A fé de Daniel é algo que nos inspira e nos remete a vermos os desafios da vida, não somente moderna, mas também antiga. A vermos esses desafios e a vencermos esses desafios pela poderosa mão de Deus. Enquanto Daniel estava trilhando o caminho do Senhor, ele tinha muitos desafios. E Daniel, Ezequiel, Moisés, Jeremias, Isaías e tantos outros tiveram muitos desafios. E é interessante que nós aprendemos com o profeta Daniel a confiar em Deus. E por que eu estou trazendo este assunto? Porque nós hoje, no momento que estamos vivendo, nada melhor de nós nos apoiarmos nas Escrituras. E nós já que tivemos a alegria de termos exposto os 3 primeiros capítulos do livro de Jó, e nós vamos ver que Jó e Daniel, eles têm algo muito semelhante, que é a fé inabalável em Deus, né? Nós vemos que esses homens, eles mesmo diante de todas as dificuldades, eles ainda se mantiveram firmes no Senhor.
A grande pergunta do livro de Daniel é: será que existe hoje ainda alguém confiável nos dias em que estamos vivendo? No início do século XXI, Hernandes Dias Lopes, quando ele inicia esse livro, ele diz que no início do século XXI, o mundo dizia que a igreja diz a igreja que enfrente seus pecados. A igreja evangélica cresce em número, mas não em vida, né? Nós precisamos de uma transformação. O povo de Deus tem muita comunicação nas mãos, mas tem pouco fervor e pouca mensagem para pegar ao povo. A igreja tem pouca mensagem para pegar aos povos, né? Nós vemos isso, nós podemos, dentro da escatologia, ver esse paralelismo entre o livro de Daniel e as cartas às igrejas do Apocalipse. Estamos no fulgor de uma crise avassaladora, diz relembrou Hernandes Dias Lopes. A crise hoje, ela está instaurada na família, ela vem nas instituições públicas, na educação, no comércio, na política e na igreja. A crise, os problemas que atingem a sociedade como um todo, não são contemporânea, não são periféricos, mas elas estão nas questões cruciais. Elas estão hoje na sociedade, e a igreja chamada para ser luz no meio dessas trevas. Gênio Edwards diz: o que nós temos hoje nós temos hoje não apenas um comportamento imoral, mas uma perda de critérios morais. Davi expressa essa angústia quando pergunta: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A igreja brasileira, a igreja americana, a igreja mundial hoje está enfrentando problemas de valores absolutos. A mensagem do livro de Daniel, ela pode não ser popular, mas é impalatável. Mas Hernandes Dias Lopes diz, mas ela é desesperadamente necessária. Ela faz uma radiografia da própria alma do
da própria alma dos indivíduos e investiga o nosso coração e lança a luz nos corredores sombrios da vida. O livro Daniel mostra um modo de viver em que a igreja deveria adotar esse método de vida, que não é um método simplesmente, mas é o método. E esse método chama-se Jesus Cristo, a pedra fundamental da nossa religião, do nosso cristianismo. Esse livro, Daniel viveu num tempo em que a verdade estava sendo pisada, massacrada pelos tiranos, pelos opositores do povo de Deus. Os valores morais estavam sendo escarnecidos e a religião tinha perdido sua integridade. Nabucodonosor, o rei da Pérsia e tantos outros estavam transformando o mundo em um mundo de imoralidade, tanto sexual, quanto civil, quanto moral. Esse livro, ele trata acerca da soberania de Deus na história e do cuidado de Deus para as bênçãos e o cuidado de Deus para com aqueles que agradam em temer o seu nome. Aquele que sustenta, preste atenção nisso, aquele que sustenta o universo, ou seja, o Deus dos exércitos, se importa também com o destino de cada nação, de cada pessoa. Aquele que sustenta as estrelas do céu na sua mão, aquele que agarra o universo na sua mão, um palmo de Deus agarra o universo. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que agarra o universo com um palmo, ele está cuidando de mim e de você individualmente. Você sabe o que é isso? Ele conhece cada célula, cada fio, cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo de nossa cabeça. Todos os dias todos os nossos dias foram contados e determinados por Deus. Nada acontece sem que Deus o permita. É esta mensagem que Daniel quer nos fazer. Como falamos, Daniel é um livro tanto histórico quanto profético. Ele olha para o passado, interpreta o presente e descobre o futuro. Vou repetir, Daniel é um livro tanto histórico quanto profético.
Ele olha para o passado, interpreta o presente e descobre o futuro. Esse é o livro de Daniel. Nada pode. A mensagem cara de Daniel é que nada pode escapar ao controle e ao decreto de Deus. Mesmo quando sua presença ou sua providência parece não serem vistas na terra. As rédeas da história, isso nós veremos no livro, que as rédeas da história, elas não estão nas mãos dos poderosos desse mundo, mas estão nas mãos daquele que está sentado no alto e sublime trono. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vou repetir. As rédeas da história não estão, isso Hernandes Dias Lopes diz, as rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos desse mundo, mas nas mãos daquele que está sentado no alto e sublime trono. Daniel, portanto, ele tem uma mensagem clara para o nosso tempo. Ele revela-nos como podemos ser íntegros na diversidade e na prosperidade. Nos dois extremos existe uma possível integridade. Mostra-nos como devemos confiar em Deus, não simplesmente por aquilo que Ele faz. Presta atenção, não devemos confiar em Deus apenas simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. A história, a mensagem do livro de Daniel nos ensina que devemos ter que nos ensina que em vez de uma correria frenética atrás de milagres, deveríamos buscar avidamente por integridade. Em vez de buscar sufocadamente as bênçãos de Deus, deveríamos ansiar por conhecer mais profundamente o Deus das bênçãos. O abençoador tem mais valor que a bênção. Quem acha que a bênção vale mais que o abençoador não entendeu o propósito de Deus. O doador é mais importante que a dádiva.
Aqueles que conhecem a Deus são ativos e fortes, e jamais se curvam diante dos homens. O livro de Daniel é, portanto, uma mensagem de alguém que está temendo a Deus. Ele também tem um livro de uma mensagem profundamente consoladora. Gente, vocês não estão levando isso aqui a sério, né? Eu tô lendo os comentários aqui. Prestem atenção. Nós não devemos nos importar. Não importa se usamos vales escuros ou vales caros, estradas quebradas de espinhos. Não importa se estamos se somos despojados dos tesouros terrenos, porque não importa se o mundo inteiro nos odeia. A mensagem é que se o diabo lança contra nós sua fúria indômita, a igreja de Deus, selada por Deus, amada por Deus, é mais que vencedora naquele que nos amou, Cristo Jesus. Ela, a igreja, em breve tomará posse da herança. A herança da igreja é incorruptível, imarcessível. Sua glória é eterna. Seu destino é o céu. Em virtude dessa mensagem apocalíptica do livro de Daniel, o Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Ao ler esse livro, nós estaremos com um mapa do futuro nas mãos. Preste atenção que isso é muito importante. O fim da história, ele já está definido. Ao lermos esse livro, nós saberemos o fim da história, porque ela já está escrita. E sabe qual é o fim da história, amados? É o fim triunfal. É a vitória cabal de Cristo e de sua igreja perante a terra. É esta a mensagem do livro de Daniel. Ao lermos, desafio você a estudar o livro de Daniel. Ao lermos esse livro, nós mergulharemos nas páginas, no conteúdo dele, e que
nossa fé fique mais firme, mais enriquecido na graça de Deus, mais consolados pela verdade, mais ansioso pela volta de Cristo Jesus. É esta a mensagem do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele quer nos mostrar como nós podemos ser íntegros e como nós devemos esperar a volta do noivo. Não é como nós devemos ser uma noiva adornada para o noivo. Nós vemos que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse se complementam e nos dão um mapa seguro para esperarmos a volta de Cristo Jesus e da sua vitória cabal sobre a terra. E quem estiver ao lado do Cordeiro de Deus e de Deus terá triunfo. Esta é a mensagem no livro de Daniel. E nós vemos como um homem que ao olhar o mundo nem era tão majestoso assim. Mas como ele passou por reis e governadores e sempre se manteve íntegro, que não negocia seus valores, mesmo na pobreza ou na riqueza, ele está ali firme. Daniel passou pela pobreza, ele passou por reis, ele passou pela cova dos leões, ele passou, seus amigos quase morreram dentro da fornalha, mas se manteram firmes diante de Deus. É esta mensagem que nós podemos ser como Daniel. E sabe qual é a cereja do bolo? Não por qualquer coisa que ele fez, mas Daniel era um homem amado no céu. É este o subtítulo do livro. Um homem amado no céu. Que ao estudarmos o livro de Daniel, que possamos ser enchidos pelo Espírito de Deus. Eu quero só dar o esboço para vocês. Em Daniel vemos no capítulo 1, coragem para ser diferente, como Deus disciplina seu povo. Capítulo 2, a decadência, aqui falando do anticristo, a decadência dos reinos do mundo, pontos depois veremos como devemos estar pontos, não para morrer, mas não para pecar. Antes de pecarmos contra o nosso Senhor, devemos estar prontos a morrer se for necessário. Foi isso que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego fizeram. Depois veremos a luta de Deus na salvação do homem, Daniel 4.
Depois morreu sem estar preparado. Veremos a história do banquete de Belsazar. Depois veremos como Daniel foi íntegro no meio da corrupção. Depois, na segunda parte, na parte escatológica, vemos os reinos do mundo e o reino de Cristo, Daniel 7. Daniel 8, ascensão e queda dos reinos mundiais. Depois veremos algo muito importante, algo que é a soberania de Deus. Se Deus fica muito, por que devemos orar? Daniel 9 também, segunda parte. Como a oração move o céu, depois um intercessor que era amado por Deus no céu em Daniel 10 e em Daniel 11. A soberania, o decreto de Deus em história, veremos o que é esta doutrina da soberania. E por fim, veremos uma descrição do fim do mundo e o controle de Deus na história. Claro que na segunda parte, que vai de Daniel 7 a Daniel 12, mesclaremos com o livro de Apocalipse e outros livros da Bíblia, certo? Esse foi só o início. Temos ainda muito para estudar, mas vamos deixar essa live salva. Vamos voltar a Apocalipse, terminar ele e depois retornar para cá. Certo? Que Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Orem por mim, tá, queridos? Eu não ando muito bem. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo.